que a primeira HQ que você fizer provavelmente não vai ficar lá muito boa, isso é um fato, você provavelmente já deve saber. E se não sabe, eu tô te falando agora. Mas mesmo assim existem algumas recomendações que eu posso te falar, que são alguns erros brutais, fatais, que se você cometer logo de cara, isso vai dificultar a tua vida no futuro e pode até te falir logo de cara. Muitos deles eu já falei, mas aqui eu vou ressaltar os principais que eu acho que vale a pena sempre refrescar na memória para você que é um inscrito há menos tempo e até para te estimular a ver mais dicas que eu já deixei e registrei aqui nesse canal ao longo dos anos aí. São algumas dicas que se você escutar, com certeza vai te salvar de uma fria. Então presta atenção se você quer fazer quadrinhos e quer começar com o pé direito. Eu sou o Thiago Sparks e você está no canal Conversa Oficial em mais um vídeo da série HQ O Que Há. Começamos mais um vídeo desta série maravilhosa, que acho que é uma das que eu mais gosto desse canal, porque o prestígio é enorme. Mas não é muita gente que assiste, infelizmente. Mas eu sei que quem assiste é aquela galera, ó, ponta firme, são pessoas de peso. Esse aqui vai pra você, meu jovem, que tá começando, quer fazer seu primeiro quadrinho, quer começar nessa jornada louca. Se você não me conhece, ou conhece há pouco tempo, saiba que eu tô nessa estrada já, pelo menos vai fazer 15 anos já, cara, 2003. Vai fazer 15 anos que eu tô nessa jornada e 10 anos de editora casa. Eu já participei de tudo quanto é evento ao redor do país, produzindo muitas HQs. A mais recente que a gente fez foi essa aqui, ó, o Vera do Papelão, uma edição dupla, bonitona, limitada via Catarse, e foi sucesso. Eu fiz sim muita coisa antes disso, muito fanzine, muitos outros trabalhos, editei outras coisas, participei de muito evento, já fui parar em muito buraco. Vocês não têm noção de quanta história eu tenho aqui e quanta gente eu já conheci também. Eu sei que você que está assistindo aqui quer começar com o pé direito. E aqui vão 7 dicas para você tomar cuidado de coisas que você não deve fazer, porque você vai entrar numa fria e vai prejudicar você. Então vamos lá, primeiro erro fatal que você não deve cometer no seu primeiro quadrinho é fazer uma história que não dá para entender. Sim, falo em sentido geral, desde o roteiro, desde a narrativa, desde os personagens, desde tudo que você botou lá. É muito importante, por mais que sua história seja simples, você tem que pensar que a pessoa que vai ler não tem a menor ideia do que tem na sua cabeça. E a única coisa que ela vai entender é o que você escreveu lá. Então se você fizer uma coisa que, digamos, a pessoa precisa de um embasamento, um conhecimento anterior do universo que tem na sua cabeça, para ela entender o que está acontecendo naquela história, você já falhou miseravelmente. Porque a pessoa não tem a menor ideia do que se passa na sua cabeça. Ela só vai conseguir ler e interpretar o que está realmente escrito na sua história. Pense sempre assim, histórias em que você precisa explicar a sua história para a pessoa entender, já é uma história ruim, por si só. Mesmo que você bolou uma trama maravilhosa, você precisa explicar para entender, você já falhou. Tomar cuidado com a maneira como você constrói os quadros, a narrativa em si, tenta não pirar demais, priorize sempre a leitura, a eficiência, faça que seja uma página mais simples, mas se os eventos que estão acontecendo estão claros, é muito melhor do que fazer uma página toda bagunçada, estilo quadrinho do Youngblood dos anos 90, que não dá pra entender nada, e aí fica tudo meio por cima, etc. Tá? Cuidado também com personagens que são todos iguais, que tenha tudo a mesma roupa, a mesma cara, homem e mulher é igual. Também você vai criar uma baita confusão e o leitor não vai entender. Melhor coisa, cara, se você tiver alguém de confiança que não vai passar a mão na sua cabeça para acompanhar o processo, quando tiver em storyboard, você vê se tá dando para entender. Se o cara pegar e falar, cara, eu li 3 vezes isso aqui e não entendi o que aconteceu nessa cena, refaz, tá ruim. Não entender sua história é falhar como autor, como quadrinista. Segundo erro fatal, eu chamo de ganância. Ganância porque significa que você, no seu primeiro trabalho, já esperou que fosse ter um retorno gigantesco, que você fosse ganhar dinheiro, que sua ideia talvez fosse maravilhosa, e nossa, cara, eu vou ganhar maior grana porque eu vou reinventar o universo dos quadrinhos aqui, nunca fizeram nada parecido, minha ideia é fantástica. E você achou que você ia ganhar muito dinheiro com isso. E você provavelmente achou que ninguém tem a mesma ideia que você. Dá uma olhadinha nos archieles de hoje em dia aqui do Brasil, você vai ver quanto cara pro que tá fazendo quadrinho lá. Mesmo em Catarse, olha lá o menuzinho do Catarse, quanto trabalho bom tem sido publicado lá, arrecadando, e alguns com dificuldade até para arrecadar. Muitos artistas são atuantes no mercado, são experientes, têm conhecimento, têm várias coisas publicadas. Se nenhum deles está rico, por que um iniciante vai ficar rico de uma hora para outra? Né? Eu vou contar um exemplo aqui, uma pessoa que eu conheci, para você entender o quanto essa ganância pode ferrar com a sua vida. Eu tava num evento há uns bons anos atrás, mais de 10 anos atrás, e ficou do meu vizinho um cara que ele veio de outro estado, se eu não me engano era do Rio Grande do Sul. E ele veio lá fazer o quadrinho dele e tudo, e bonito, bem acabado, dá pra ver que ele mandou fazer um offset, naquela época eu fazia xerox. E aí começou a vender e tal, era bacaninha, a HQ dele, tudo, nada muito minha nossa, tal, mas era bacaninha.
Passou, tipo, vai, o primeiro dia, eu comecei o segundo, ele olhou pra mim e perguntou, ele falou, cara, desculpa perguntar assim, mas você tá vendendo bem? Aí eu falei, não sei, cara, eu também não sou tão experiente assim, né, na época. Acho que sim, né, cara, ontem eu consegui acho que vender uns 10, 15 GB. Aí ele olhou assim, isso é vender bem? Então, não sei, pra mim porque eu fiz tipo 50 unidades, então vender 10 cópias em um dia é de 50, vendeu 10, tá ok. O cara assim, ficou azul. Mas por que você tá perguntando ele? É porque eu acabei de descobrir que eu estou falido. Por quê? Não, porque é o seguinte, né, eu fiz esse trabalho aqui, aí quando eu fui imprimir, né, a gente ia inicialmente fazer 1000 cópias. Eu falei, 1000 cópias? 1000 cópias do primeiro trabalho, cara! Ele então, eu ia fazer 1000 cópias, mas aí o cara da gráfica falou pra mim que se eu aumentar a tiragem, o preço unitário cai. Então, tipo, por exemplo, se eu fizer 1000 cópias, o unitário sai que seja R$5 o preço de custo. Mas se eu fizer 2000 cópias, o preço cai para R$2 a unidade. Então, digamos que a minha margem de lucro fica muito maior. E o cara caiu na conversa do dono da gráfica e fez 2000 cópias do seu primeiro trabalho, do seu fanzine. 2000! O que ele pensou? O evento que eu tava indo era o Anime Friends, se eu não me engano, né? Já ia bastante gente. Registraram que vem mais ou menos entre 10 e 15 mil pessoas. 10, 15 mil pessoas, deixa eu ver, fiz 2000 cópias, acho que se eu vender uns 1.500 exemplares, acho que tá bom, né? Ele pensou isso. Coitado. E aí eu falei, bicho, não é assim, tá? Na verdade a gente aqui se vende 10 cópias, 20 cópias, vendeu bem. Se você vender 50 cópias em um dia, naquela época, tá? Você foi super bem para um iniciante. Né? Ele, não, mas se eu vendesse, a minha margem de lucro ficou muito maior, entendeu? Tipo, se eu fizesse 1000, eu tinha que vender mais ou menos 500 exemplares para começar a tirar lucro. Mas se eu fizer 2000, eu vendo 800 exemplares e eu tenho mais 1.200 exemplares que vão ser só lucro puro. Aí eu olhei para ele e falei, e quem garante que você vai vender 800 exemplares? 600? Que seja 500? E o cara ainda veio de outro estado, teve despesa com isso ainda. E aí eu lembro que o cara ficou desolado, assim, e aí no último dia de evento, eu lembro que ele nem veio, ele falou, vou dar um rolê, desencanei, não vai dar certo, fiz besteira mesmo. E eu nunca mais vi esse rapaz na minha vida, assim. Tá? Então esse é um exemplo, mas outras coisas também podem acontecer que podem te prejudicar logo de cara, assim. Não pense que você vai ganhar dinheiro logo de cara, esqueça a ganância. Se você for ganancioso, você vai fazer umas besteiras desse tipo, ou até outras piores. Terceiro erro fatal, a primeira HQ que você escreve é a história da sua vida. Meus Elder Gods. Sim, eu já vi isso acontecendo. A primeira pessoa que escreve a primeira HQ dela, a primeira obra dela, o cara tem, sei lá, 19 anos e fala assim, escrever a história da minha vida. Quem quer saber da sua vida, cara? A não ser que, sei lá, você esteja envolvido em algum contexto histórico, alguma coisa grave que aconteceu, sei lá, seu pai foi sobrevivente de guerra, por exemplo. Você está escrevendo um pouco da infância que você teve com seu pai, tudo bem, né? É uma história de um sobrevivente de guerra. É o seu relato. Mas não só história que eu tenho 19 anos e eu tive minha primeira decepção amorosa com 16, porque era um amor platônico e aí no dia que eu tomei um fora, a minha chinchila morreu e... Cara, né? Quem quer saber da sua vida, né? Pô, você tá tendo a oportunidade de escrever uma história, criar um mundo fantástico, criar um universo interessante, uma coisa... Sabe? Que você vai levar o seu leitor a entrar num universo bacana, né? Algo para ele imaginar, para ele pirar, para ele pensar, para refletir. E você quer contar a história da sua vida, cara. Bicho, isso é ser egocêntrico, né? Primeiro trabalho que você escreve já é a história da sua vida. Você quer começar a sua carreira escrevendo biografia? Você pode basear numa coisa que aconteceu com você, mas bota um personagem. Não fala que é a história da sua vida. Porque cria antipatia. A pessoa vai te achar egocêntrico. De fato, você vai ser. Né, mas, sabe, dá uma camuflada, cria um personagem, cria um contexto, né? Se de repente sua história, que aconteceu com você foi realmente legal, beleza, vai ter uma história bacana. Aí depois você revela, então, isso aconteceu comigo aí. Oh, que legal, né? Isso aconteceu com você. Mas você não vai ter aquela má impressão logo de cara, tipo, olha, eu sou um cara egocêntrico que tô fazendo a história da minha vida porque eu acho que vocês têm que conhecer. Não, ninguém tá afim de conhecer. Quarto erro fatal, ser um escritor analfabeto. Jovens, agora eu falo para os jovens que têm menos de 25 anos. Meus queridos,
escrever em português correto é importante, tá? Você querer ser escritor e não sabe escrever é a mesma coisa um cara falar que quer ser cantor e não sabe cantar. Quer ser dançarino e não sabe dançar. Quer ser ator, mas não sabe atuar. E não quer aprender isso. Se você for escrever o seu primeiro trabalho, eu sei que quadrinhos tem desenho também. Não chega que você escrever história muda. Ok. Mas tem texto também. Trabalha com código linguístico. Se eu pego uma HQ, eu olho português, tudo capenga, tudo, sabe, nós vai, nós vem, subir pra cima, descer pra baixo, faça com 2 S's, eu fecho. Eu nem termino de ler. Isso vale pra e-mails comerciais também, tá? Às vezes eu recebo e-mail de jovem falando que eu sou de uma empresa tal, não fala o nome da empresa, mas fala que é de uma empresa tal e quer fazer negócio comigo, português tudo errado lá, sabe? VC, sabe? Faço parte com 2 S. Eu nem respondo quando é assim. Vai pegar uma HQ que o cara não sabe escrever, é a mesma coisa você ir ouvir uma banda e o cara não sabe tocar, ele sobe no palco lá, fica fazendo qualquer porcaria em cima com a guitarra. Você vai gostar? Não. Então, assim, tem que saber escrever minimamente correto, tá? Manda para um revisor, passa para alguém que sabe um pouquinho melhor rever o seu texto para não cometer gafes, tá bom? Quinto erro fatal: fazer a sua HQ de trás para frente. Olha, isso eu sei que acontece com pessoas que gostam de mangá. Você lê mangá de trás para frente, mas é porque o idioma, né, a maneira da escrita em japonês é do contrário, é de cima para baixo, da direita para a esquerda. E eles publicam no sentido invertido aqui, não é porque é estilo, não é porque é uma etiqueta, é uma exigência do próprio Japão, para não comprometer a obra original. Imagina se você espelhasse todas as páginas de uma HQ para adaptar a nossa leitura ocidental. O Kenshin ia ter a cicatriz do lado contrário, o Goku ia ter o cabelo virado para o outro lado, ia arruinar a obra do artista. Então, por exigência contratual da própria editora, eles falam: publique no sentido original, que é do Japão, e coloque um aviso no começo. Em mais de uma década de mangá sendo publicado aqui, nós já acostumamos com isso. No entanto, isso não justifica você, como um autor brasileiro ou daqui do Ocidente que seja, fazer no sentido invertido se não é do seu idioma isso. Ah, mas eu quero fazer porque eu gosto de cachorro. Tá bom, querido, faz o que você quiser, mas eu já vou te avisar de um negócio. Se você lança o seu trabalho de trás pra frente e vai para um evento, vai se expor, se prepara para tomar chumbo. Tá? Vão descer a jiboia em você. Eu tô avisando. Tá? Não diga que o tio não avisou. O tio avisou. Aí vão descer a jiboia em você. Vão te tratar que nem um otaku, vão te tratar que nem um fanboy, vão te tratar que nem um moleque. Não vão te levar a sério. Tem cara que quando pega o quadrinho BR e vê que é do contrário, o cara nem olha, ele devolve assim. Fala assim: não, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Tá? Você vai ser tratado dessa maneira. Então eu já tô avisando desde agora, não faça de trás pra frente, porque não tem justificativa para você fazer isso aqui no Brasil como autor. Sexto erro fatal: piadinhas sem contexto na sua história. Sem contexto como assim? Por exemplo, você faz uma HQ que são personagens, eles começam a fazer piadas, mas as piadas são piadas internas do seu grupinho de amigos, ou do seu trabalho, ou da galera que você anda. E você bota a piada lá no meio da sua HQ, né? Os amiguinhos da tua roda que te conhecem vão rachar o bico, vão achar muito louco. Nossa, olha o que você botou aqui. Quem não for da sua roda de amigos vai boiar. Tá? Não vai entender. Você vai falhar na piada. Né? E aí cai naquilo, você precisa explicar a piada, que não, é uma piada interna, aconteceu aquilo. Fracassou. Não deu certo a piada. Toda piada, o humor tem que ter contexto. O humor é engraçado quando você tem um contexto. Ser engraçado é muito difícil, gente. Tá? E assim como o drama, ele precisa ter um contexto certo para acontecer. Ele precisa de uma justificativa, ele precisa de um ambiente apropriado, de um envolvimento entre os personagens para fazer sentido. Não é só jogar lá e acabou e esperar que seja engraçado. Não vai ser. Tá? O humor é muito difícil de se trabalhar. É muito difícil ser engraçado. Então, cuidado para você não acabar colocando não só piadinhas, mas outras coisas que às vezes é da sua roda de amigos, que só vocês vão entender, e você quer passar isso para uma história que a ideia é qualquer leitor que vai pegar, ele tem que ler e entender. Pense sempre no leitor, quem vai pegar o seu trabalho e ler pela primeira vez. E o sétimo erro fatal é este aqui, ó, que eu lancei minha HQ,
tem continuação, e esse é o primeiro volume de sei lá quantas edições. Eu não tenho ideia de quando vai acabar isso, porque eu ainda não pensei no final, e eu sei, conforme a trama for desenrolando, eu vou pegando feedback dos leitores pra ver quais são os personagens que eles mais gostam, aí eu mato um, eu faço uma reviravolta de outro, aí eu crio um triângulo amoroso ali, tudo tal, e eu não sei quando isso vai ter fim, depende da repercussão dos leitores, que eu quero ser assim, sabe, democrático, interagir com eles, adaptar a história do jeito como eles gostarem, tudo e tal. Não tem previsão de fim. Tem previsão sim, e eu sei quantos volumes vai durar a sua história. Esse que você lançou vai ser o primeiro e último volume. Sim, porque você cometeu um erro brutal, cara. Quando você faz uma história sem previsão de fim, significa que você não tem ideia de como você vai resolver sua história. Isso já é um erro de roteiro. E aqui no Brasil, no caso de produção independente, você lançar uma história que é seriada, isso é um bloqueio para o leitor ler o seu trabalho. Sim, aqui no Brasil nós lutamos para que as pessoas simplesmente leiam. Lembre-se disso, né? No Japão eles disputam para ver quem vai ser o mais lido. Aqui a gente luta para que as pessoas simplesmente leiam. Tá? E assim, muita gente procura desculpas para não ler. Então se você faz uma história que não tem previsão de fim, muita gente vai olhar e falar assim, se eu quiser ler a continuação, quando que vai sair? Ah, daqui 6 meses, 1 ano? Até lá o cara já esqueceu, meu velho. Já esqueceu do que leu, já esqueceu de você, já tá vendo outras coisas, já tá vendo outros filmes, já saiu Vingadores 78, sabe? Já saiu outras coisas para ele sair. Ele não vai mais lembrar da tua história que você escreveu, sabe? E mesmo se você lançar uma minissérie curta de 3 edições, 4 edições, tem cara que vai olhar pra você e falar assim, legal que tem 4 edições, mas eu vou esperar você lançar tudo primeiro, aí eu leio. Se você aí for o quadrinista e fez isso, fala pra mim se isso não aconteceu com você. Cara, aqui não é França, aqui não é Japão, que você tem cultura de consumo estabelecida, as pessoas leem sem preconceito e tudo mais. Aqui o pessoal ainda está começando, está engatinhando. Os quadrinhos independentes BR encontraram como um formato mais apropriado o one shot, ou a minissérie já pré-determinada de quantos volumes vai ser. E geralmente é pouco, é tipo 4, 3 volumes, é pouquinho. Porque se você lança sem previsão de fim, você não consegue ter um ritmo de produção periódico, fica muito espaçado e gera desinteresse no leitor, e você vai provavelmente ter um monte de volumes encalhados no seu estoque. Pense em um one shot ou faça séries curtas. Não faça esse erro de não ter previsão de fim, porque você vai dar um tiro no seu próprio pé e você vai matar o seu próprio trabalho logo no lançamento. Muito bem, então essas foram as 7... agadas, né, 7 besteiras que você pode fazer aí, né, para um quadrinho iniciante, que eu recomendo que você tome cuidado. Veja que todas elas são coisas de você conscientizar, tomar cuidado, e você não passa por isso. E eu sei que daqui se você lançando seu trabalho, você vai achar ele lindo, maravilhoso, vai passar 1 ano, você já não vai mais achar ele tão lindo, maravilhoso. Daqui 2 anos você vai estar dando risada do trabalho que você fez antigamente. Daqui 5 anos você não vai conseguir nem abrir de tão horroroso você vai achar o seu trabalho. Mas se você seguir essas 7 recomendações, né, pelo menos vai ter em mente que tipo, poxa, pelo menos essas 7 besteiras eu não cometi. E isso vai ser bom. Ok? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais sugestões, comentários, escrevam aí na seção. Os comentários estão à disposição de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Beleza? Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.